Pai do Senhor, meus queridos, hoje eu queria falar um pouco aqui da palavra de Deus para vocês, lá no texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. É um versículo muito conhecido, mas que fala muito aos nossos corações. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente pensa nesse texto, a gente já viu esse texto em vários locais, já viu às vezes em caminhões, algum estabelecimento comercial que vai ter ali o texto. E por conta disso, a gente acaba não percebendo a grandiosidade que é essa fala do apóstolo Paulo. Muitas vezes temos a falsa impressão de que Paulo está dizendo que ele pode tudo, né? Que ele é muito forte, que ele pode ali conseguir qualquer coisa naquele que fortalece, que é Deus. Só que a gente tem que entender o contexto que está por trás desse texto. A carta aos Filipos é uma carta, melhor, a carta aos Filipenses, que se dirige à igreja que se localizava em Filipos, é uma carta muito interessante. Paulo ele trata aquela igreja com muito carinho porque ela verdadeiramente retribuía esse carinho a ele. Ela procurava enviar alguém para visitá-lo quando ele estava no período onde ele estava encarcerado. E a gente sabe que Paulo está no período que ele está preso, ele está no período mais debilitado, mais difícil da sua jornada cristã. E ela é conhecida como uma das cartas da prisão, justamente porque acaba sendo um joinha aqui por conta do... Esses sistemas da Apple tem um... A gente dá um joinha aqui e aparece um joinha, né? Mas tudo bem. Voltando, a gente entende a carta do apóstolo Paulo numa situação mais complexa, numa situação mais difícil, onde ele está ali realmente nos seus últimos momentos, a cartas que nós conhecemos como cartas da prisão, como a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e outras cartas afins. E é interessante a gente analisar como o apóstolo Paulo, ele no capítulo 4, ele fala de várias coisas muito interessantes, mas fala muito sobre a questão da paz, da alegria, mesmo quando as situações elas não estão muito boas. Até porque para ele a situação não estava nada boa. Uma coisa é eu dizer para você se alegrar quando eu estou numa situação muito confortável, quando eu estou ganhando muito bem, quando eu estou com muita saúde, quando está tudo maravilhoso. Eu falo, se alegre, é muito fácil dizer isso. Agora, se eu estiver mal, se eu estiver passando por problemas, passando por dificuldades, passando por uma adversidade, eu dizer para você se alegrar é mais difícil. E tem um peso maior. Quando a gente, por exemplo, vai visitar alguém que está doente, e essa pessoa fala com a gente, e ela é um cristão, semente de Deus, e está com muita alegria, muito feliz, isso me surpreende. Porque a gente vê, poxa, fulano está debilitado, está doente, está mal, e tá tão alegre, e eu às vezes estou aqui com saúde, feliz, estou com saúde, né? Mas não estou tão feliz assim, reclamo de tudo, reclamo de várias coisas, e é interessante quando a gente pensa nisso. Então quando o apóstolo Paulo fala para eles se alegrarem, quando ele fala sobre paz, no começo ali do capítulo 4, isso chama muita atenção, porque a gente está falando de alguém que está preso. E muitas vezes não é isso que a gente espera ouvir de um preso, a gente espera ele reclamar, falar de uma série de coisas, mas não. O apóstolo Paulo ele realmente está falando de algo que toca muito os nossos corações. E ele vai caminhando no argumento ali para chegar no versículo 13 e dizer que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Que ele já enfrentou muitas situações, que ele já enfrentou situações de abundância, mas que ele também estava enfrentando situações de escassez, como era o caso da prisão. E quando a gente pensa nisso, muitas reflexões vêm em nossas mentes, porque o que ele está dizendo realmente ali é que ele pode enfrentar qualquer situação que Deus vai fortalecer. Nós, como cristãos, vamos enfrentar situações boas e situações ruins. Vão existir momentos em que vamos vencer as batalhas, mas vão existir outros momentos em que vamos perder as batalhas. Mas em tudo, Cristo é maior. Em tudo, Cristo nos faz mais do que vencedores. E mesmo quando perdemos as batalhas, seja por uma doença, seja por uma porta de emprego, temos que entender que Deus ele pode todas as coisas. Ele realmente pode nos dar condição de enfrentar qualquer situação, porque é Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos dá força para enfrentar essas adversidades. E é isso que tem que nos confortar como cristãos. Sempre olhar para Cristo. Não é uma coisa fácil. Falar isso é muito fácil. Mas viver isso na prática é muito difícil. Mas se você está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, meu querido irmão, saiba que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Espero que essa palavra tenha impactado a sua vida. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Até a próxima.